Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui muito animado para ajudar você em probabilidade, estatística, computação, tudo que gira aí em torno do assunto estatística para concurso. Então, se você está interessado nesse universo, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo de estatística para concurso. Venha fazer parte aqui dos 8%. 8% são 8% do público que assiste o canal de estatística para concurso são aqueles que são inscritos. Impressionante, né? 92% da galera que assiste aqui o canal de estatística para concurso não é inscrito nesse canal. E hoje eu vou trazer para você duas grandes informações para você que trabalha na área de dados e quer trabalhar aí ou quer ter a oportunidade de passar pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós temos dois grandes concursos para sair na praça e para você que é estatístico, que é cientista de dados, para você que trabalha na área de dados e de repente quer colocar aí o IBGE no seu currículo, nós teremos uma oportunidade para analista censitário, um concurso aí para temporário no IBGE. Analista censitário dentro da área de métodos quantitativos é uma oportunidade para você que quer ganhar experiência, que quer de repente colocar aí no seu currículo uma passagem pelo IBGE e trabalhar em grandes projetos de dados aí do governo federal. Uma outra oportunidade que está aí para sair na praça também é o concurso para efetivo. O concurso para efetivos do IBGE traz aí a oportunidade para várias profissões e, dentre elas, a carreira de estatístico. Vamos destacar aqui para você o tecnologista em informações geográficas e estatísticas na área de estatística propriamente dito. Um concurso para você que é um estatístico, tendo também a possibilidade de termos aí vagas para pesquisador dentro do IBGE na formação de estatística. Então, vale a pena você se ligar nas informações e acompanhar aí esses dois concursos do IBGE, porque eles estão aí estão no forno, né? Daqui a pouco eles vão sair aí na praça. E, claro, o nosso interesse aqui é sempre trazer um assunto de probabilidade e estatística para concurso. Nós vamos trazer, então, uma questão do concurso para analista censitário, métodos quantitativos, concurso que ocorreu em 2019, que trazia aí uma questão bem interessante, que envolvia aí probabilidade e estatística, e essa prova exigia apenas o nível superior, mas é uma prova bem exigente aí dentro do conhecimento de probabilidade e estatística. Então, olha só, vamos trazer aqui para você, e é claro, você que chegou aqui, você está interessado em probabilidade e estatística, eu vou já deixar aí para você 3 links específicos. O primeiro link é de um livro que você vai encontrar, o melhor livro aí para você se preparar em probabilidade estatística, um dos mais completos. Não tem tudo, obviamente, mas é o livro mais completo. E eu vou deixar aí para você no primeiro link, na descrição do vídeo. O segundo link vai ser um link para o curso de probabilidade para concurso. Curso específico para você que precisa se reforçar em probabilidade de uma maneira mais aprofundada.
e precisa aí de um curso de alto nível. Se você precisa de probabilidade e estatística, o terceiro link é o link para o curso mais completo, o link para o curso de estatística para concurso, que vai abranger o curso de probabilidade e muitos outros assuntos dentro de um conteúdo para uma prova de estatística, tá? Então nós vamos trazer aqui para você, olha só, uma questão do concurso para analista censitário de métodos quantitativos, concurso realizado em 2019 aí pelo Instituto AOCP. E aqui nós vamos entrar aqui no assunto principal desse vídeo, que é alguns resultados em probabilidade e estatística. Essa questão aqui, eu diria que é o estado da arte para você que vai fazer um concurso de estatística. Então, olha só, o que nós temos aqui? Sendo x1 e x2 uma amostra aleatória independente, é uma informação importante, de uma variável aleatória normal padrão. Então, nós temos aqui, olha só, uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com média zero e variância igual a 1. Temos aqui, ó, essas duas cópias da distribuição normal do tipo padrão. Informe se é verdadeiro ou falso. Então, ele vai trazer aí alguns resultados e vai pedir para você assinalar a sequência correta aí dos verdadeiros e dos falsos. Por que eu trouxe essa questão aqui para você? O interesse não é resolver essa questão aqui rapidamente, mas trazer para você alguns resultados e aprender alguns resultados aqui dentro de probabilidade e estatística. Então, o que acontece aqui? Olha só. Nós, quando estudamos probabilidade, nós sofremos um pouco até descobrir a função geratriz de momentos. Eu sei que talvez você sabe muito bem aqui alguns resultados desses que aparecem aqui, mas nós vamos mostrar aqui pelo menos 2 resultados para você entender de onde vêm esses resultados. E para isso nós vamos usar o conceito e a definição da função geratriz de momentos. Se você ainda não conhece a função geratriz de momentos, eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, no card aqui em cima para você, o link para uma aula que fala acerca da função geratriz de momentos da distribuição normal. Aqui nós vamos apenas usar o resultado, olha só, se nós temos uma variável aleatória que segue o modelo de distribuição do tipo normal padrão, a sua função geratriz de momentos, nós identificamos dessa forma aqui, olha só, ela é uma função de t e ela é dada, por definição, pelo valor esperado de e elevado a t vezes x. Para uma função de densidade do tipo normal padrão, esse resultado vai ser e elevado a t ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui uma função que é uma função de t, dada uma variável aleatória x, que segue o modelo de distribuição normal do tipo padrão, nós temos essa função geratriz de momentos. De maneira geral, a função geratriz de momentos, para uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com a média μ e o desvio padrão igual a sigma, vai ser essa expressão aqui, ó, t vezes μ mais sigma ao quadrado t ao quadrado sobre 2. Então, essa é a expressão, de forma geral,
para uma distribuição normal com a média μ e variância sigma 2. Então, o que acontece? Muito tranquilo da gente ver, ó, o caso aqui, quando μ igual a 0 e sigma 2 igual a 1, nós vamos recair o quê? Olha só, isso aqui vai ser 0, vai sumir essa parcela aqui vai ser 1, vai ficar o t ao quadrado sobre 2, que é exatamente o que aparece ali. Então, muito interessante a gente observar, olha só. Vamos tomar aqui, por exemplo, um caso de maneira distinta, em que o μ seja igual a 0 e o sigma 2 igual... Vamos colocar aqui o μ igual a 1. Olha só. O μ igual a 1 e o sigma 2 de maneira geral. Então, o que nós vamos ter aqui nessa expressão? Nós vamos ter E elevado a t mais sigma 2 t ao quadrado sobre 2. Um outro resultado aqui, apenas mais um. Olha só, suponha μ igual a 0 e sigma 2 igual a 2. O que nós vamos ter? Ó? mx de t vai ser igual a E elevado. Aí, sigma 2 é igual a 2, isso aqui vai ficar, ó, 2 sobre 2, vai ficar E elevado a t ao quadrado, o μ igual a 0, some aqui essa primeira parcela. Então, temos aí vários resultados para a função geratriz de momentos. Um outro resultado muito importante e muito conhecido é a combinação linear de variáveis aleatórias, do tipo normal. Bom, então, se nós quiséssemos descobrir qual é a distribuição da soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal, e aqui, mais uma vez, muita gente já sabe dessa informação, né? Mas nós vamos aqui trabalhar e demonstrar esses dois resultados para você. Então, qual seria a distribuição da soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal e qual seria a distribuição da diferença entre elas? Então, a gente sofre muito no curso de probabilidade até conhecer a função geratriz de momentos. Se nós quiséssemos saber aqui, olha só, a função geratriz de momentos da diferença, vou colocar aqui, começar pela soma, que é mais fácil. Então, olha só, a função geratriz de momentos da soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal padrão, ó, isso aqui vai ser t. Isso vai ser o quê? Vai ser E elevado a E t, que multiplica x1 mais x2. Isso aí é a definição da função geratriz de momentos. Essa expressão aqui, olha só, pelas propriedades de potenciação, pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. E elevado a t vezes x1 vezes E elevado a t vezes x2. Agora, a propriedade da independência entre x1 e x2 vai nos garantir o quê? Que essa expressão pode ser escrita dessa forma aqui, olha só. E elevado a t vezes x1, que multiplica E, vou colocar aqui, né? Aqui é o E maiúsculo, tanto é aqui que a gente acaba se confundindo, né? Ó, valor esperado de E elevado a t vezes x2. Ora, quando nós olhamos aqui para essa expressão, olha só, essa primeira expressão e essa segunda expressão, o que nós temos aqui por definição? Por definição, nós temos a definição para a função geratriz de momentos de uma distribuição do tipo normal padrão. Então, isso aqui é mx de t, que
que multiplica mx de t. Então, veja só, o que isso aí vai nos fornecer? Isso aqui vai nos dar o e elevado a t ao quadrado sobre 2, que multiplica o e elevado a t ao quadrado sobre 2, já que isso aqui é a função geratriz de momentos de uma variável aleatória do tipo normal padrão, e da mesma maneira, por definição, esse segundo fator aqui também é a função geratriz de momentos de uma distribuição normal. Então, com isso, o que a gente fica? Fica com e elevado a t ao quadrado. Somando aí t ao quadrado sobre 2 mais t ao quadrado sobre 2, isso vai me dar o t ao quadrado. E o que é essa expressão e elevado a t ao quadrado sobre 2? A gente viu que isso aqui nada mais é do que a função geratriz de momentos para uma variável aleatória que tem uma distribuição normal com a média zero e a variância igual a 2. Então, veja só. Essa expressão e elevado ao t ao quadrado nos dá, isso significa, que isso é a função geratriz de momentos de uma variável aleatória com distribuição normal de média zero e sigma 2 igual a 2. Ou seja, nós temos aqui, para essa variável aleatória x, vamos escrever de uma outra forma aqui, olha só, x tem uma média de x, que é igual a 0, e uma variância, sigma 2, variância de x, sigma 2, é igual a 2. O que vai casar exatamente com a expressão geral para a função geratriz de momentos. Lembre-se de que mx de t é o quê? É o e elevado a μ vezes t, mais o sigma 2t ao quadrado sobre 2. Quando nós substituímos o μ igual a 0 e o sigma 2 igual a 2, nós caímos exatamente nessa expressão, significando o quê? Que x segue uma distribuição normal com média zero e desvio padrão igual a 2. Então, com isso, o que nós concluímos? Que a soma de duas variáveis aleatórias com distribuição normal padrão nos dá uma variável aleatória que segue o modelo de distribuição normal, agora com média zero e a variância igual a 2. Aqui está esse resultado. Então, isso aqui dá um pouquinho mais de formalismo a esse resultado. Então, você chega já sabendo, no dia da prova, o quê? Que a soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal, primeiro, é uma distribuição normal. Mesmo que você não saiba esse fato da função geratriz de momentos, você já aprendeu isso em algum momento e agora já gravou que o quê? A soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal me dá uma variável do tipo normal. Se você não soubesse a média e a variância, usando aquelas propriedades conhecidas, olha só, E de x1 mais x2 vai dar o quê? A soma é de x1 mais o E de x2. Como cada uma dessas médias é zero, isso aqui vai me dar zero. E a variância? A variância da soma de duas variáveis aleatórias independentes é a soma das suas variâncias. Variância de x1 mais variância de x2.
Então, o que isso aqui vai dar? Cada uma dessas variáveis tem uma variância igual a 1, a variância disso aqui vai ser igual a 2, por conclusão, né? Então, o que é importante você saber aqui? A soma de variáveis aleatórias independentes vai me dar, e essas variáveis, né, do tipo normal, isso vai me dar uma variável aleatória do tipo normal. Com que média? A soma das médias e a soma das variâncias. Então, esse é um resultado importante. Da mesma maneira, olha só, se você quiser saber a distribuição da variável aleatória, que é a diferença entre x2 e x1, o que nós vamos calcular? A função geratriz de momentos de x2 menos x1. Isso é elevado, seu valor esperado, né, de E elevado a t x2 menos x1. Isso aqui, pelo mesmo resultado anterior, vai ficar E elevado a tx2 vezes E elevado, aqui, né, sempre lembrar que é o valor esperado. Como nós temos dois E's aqui, acaba confundindo. Então, valor esperado de E elevado a menos t vezes x1. Ora, o que nós temos aqui? Olha só. Isso aqui é a função geratriz de momentos de uma distribuição normal do tipo padrão, com média 0 e variância igual a 1. Já que eu disse aqui inicialmente, x segue normal 0 e 1. Lembre-se de que, o que nós temos? Olha só, mx de t é igual a E elevado a t ao quadrado sobre 2. O que acontece aqui com essa função? Olha só, se nós tivermos mx de menos t, isso aqui é E elevado a t ao quadrado sobre 2. Ou seja, nesse caso específico da função geratriz de momentos de uma distribuição normal padrão, essa função é uma função do tipo par. Né? Nós temos, olha só, f de menos x é igual a f de x. Nós temos uma função par. Então, isso aqui são iguais. Ou seja, olha só, aqui nós temos o quê? A função geratriz de momentos de uma distribuição normal do tipo padrão aplicada em menos t. Ou seja, isso aqui é E elevado a t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é E elevado a t ao quadrado sobre 2. De tal sorte que nós temos o quê? Olha só, isso aqui vai me dar E elevado a t ao quadrado. Ou seja, o que nós temos novamente? A diferença entre duas variáveis aleatórias do tipo normal padrão vai me dar o quê? Vai me dar uma distribuição normal. Com que média e com que variância? Olha só. Nós vamos ter, então, valor esperado de x2 menos x1. Isso aqui vai ser E de x2 menos E de x1. Como cada uma dessas variáveis tem média 0, isso aqui dá 0. E aqui, o que vai acontecer? Variância de x2 menos x1, isso também vai ser a variância, a soma, né, das variâncias, x2 mais a variância de x1. Por que isso aqui fica mais variância de x1? Exatamente porque nós vamos ter, olha só, a variância de x2 mais a variância de menos x1. Esse menos 1, ó, o que a gente deve lembrar? Variância de ax é igual a ao quadrado variância de x. Portanto, isso aqui vai ser
mais variância de x1. Ou seja, o que está acontecendo aí? Olha só, a variância de x2 menos x1 vai ser a soma dessas variâncias, que vai ser igual a 2. Então, nós já tínhamos visto aqui o quê? A soma de duas variáveis aleatórias do tipo normal padrão me dá uma variável normal com média zero e variância igual a 2. E agora nós concluímos o quê? Olha só, nós vimos a função geratriz de momentos. Por comparação direta dessas funções geratriz de momentos, olha só, isso aqui também é uma distribuição normal, agora com média zero e variância igual a 2. Então, um resultado muito importante, olha só, x1 mais x2 segue uma distribuição normal com média zero e variância igual a 2, x2 menos x1 segue uma distribuição normal com média zero e variância igual a 2. Então, um resultado muito interessante aí, considerando que x segue uma distribuição normal do tipo padrão, x1 e x2 é uma amostra dessa distribuição normal padrão. Então, a partir disso aí, nós vamos avaliar aqui alguns resultados. Então, veja só. No primeiro deles, olha só, o que ele diz? x2 menos x1 tem distribuição normal padrão. Então, não se perca, não se confunda. Então, já que isso aqui tem uma distribuição normal do tipo que tem média zero e variância igual a 2, se nós padronizarmos, olha só, x2 menos x1, menos a sua média zero, sobre o desvio padrão, que vai ser a raiz de 2, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma variável aleatória do tipo normal padrão. Comumente, a gente chama isso aqui de z, né? Mas, como eu defini aqui que x é uma normal 0 e 1, vou dizer que isso aqui é um x, que é uma normal do tipo padrão. Ou seja, aqui, nesse primeiro item, nós estamos diante de uma verdade. Então, x2 menos x1 sobre raiz de 2 tem distribuição do tipo normal padrão. Agora, o que ele diz aí no segundo item é a negativa disso, né? Não tem distribuição normal padrão. Então, isso aqui é uma falsidade. Já que nós vimos que isso aqui é uma verdade, esse segundo item é uma falsidade. Agora, veja só, limpando aqui a tela para você, vamos analisar aqui o item de número 3. Então, olha só, ele fala aí na distribuição F, e que nós sabemos lá da estatística. Então, olha só, quando nós temos uma distribuição do tipo Q² com n graus de liberdades e fazemos a razão dessa Q² dividida pelos seus graus de liberdades e uma outra Q² com m graus de liberdades dividida pelos seus graus de liberdades, nós temos a definição de uma distribuição F com n graus de liberdades no numerador e m graus de liberdades no denominador. É a função F comumente usada lá nas aplicações estatísticas. Então, o que nós vamos ver aí? Então, olha só. O que é para nós a soma da variável aleatória x1 mais x2? Isso é, ela é a variável do tipo normal com média zero e variância igual a 2. Olha só, se nós fizermos a padronização, o que nós vamos ter? O x1 mais o x2
isso aqui, menos a sua média sobre o raiz de 2. Então, isso aí é uma distribuição do tipo normal. Isso aqui vai ficar x1 mais x2 sobre a raiz de 2. O que nós temos então? Olha só, x1 mais x2, tudo isso aí elevado ao quadrado, ou seja, isso aqui vai dar x1 mais x2 elevado ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser uma distribuição do tipo π quadrado com 1 grau de liberdade, já que isso aqui é uma distribuição normal com média zero e variância igual a 1, por definição, nós temos aí o quadrado de uma distribuição normal padrão, que é uma variável aleatória do tipo π quadrado. Então, você já notou que nós vamos ter ali uma distribuição do tipo f. Mas antes de continuar, você que chegou até aqui, olha só, você que chegou até aqui é porque você é muito forte. Então, você já deixa aí nos comentários o comentário "Eu sou muito forte". Deixa aí nos comentários "Eu sou muito forte". E para você que é muito forte, se você quiser entrar no curso de estatística para concurso, eu vou liberar aí para você, olha só, o cupom aluno YouTube. O cupom aluno YouTube vai te dar um desconto de 50%. Só você que chegou até aqui, que é forte, vai entender e vai comentar e vai ingressar nesse curso com 50% de desconto. Vou até apagar isso aqui, olha só. Quem vê a frase aí, "eu sou muito forte", não vai entender nada e também não vai entender que você já entrou lá no curso com um desconto de 50%. Então, olha só, essa é a nossa convenção aqui, hein? Continuando então, o que nós vamos constatar? Olha só, isso aqui é uma distribuição do tipo π quadrado com 1 grau de liberdade, por quê? Uma distribuição normal padrão elevada ao quadrado nos dá uma distribuição π quadrado com 1 grau de liberdade, por definição. Então, o que nós costumamos escrever? Só para você ficar com esse resultado. Se você tem z, que é uma distribuição normal do tipo padrão, z ao quadrado segue uma distribuição do tipo π quadrado com 1 grau de liberdade. Então, o que nós temos aí? Olha só. Quando nós temos x1 mais x2 sobre raiz de 2, isso é uma normal do tipo padrão. x1 mais x2 ao quadrado sobre 2 é uma π quadrado, porque nós elevamos isso aqui ao quadrado. Então, não fica difícil de você ver o quê? x1 menos x2 sobre 2 e x1 menos x2 elevado ao quadrado. O que acontece aí? Isso aqui também vai ser uma distribuição do tipo π quadrado com 1 grau de liberdade. Por quê? Ó, x2 menos x1 menos a sua média sobre o seu desvio padrão é uma distribuição normal padrão. Aqui é uma x e a x é uma normal padrão. Então, vou deixar só dessa maneira ali. Então, isso aqui é uma distribuição normal padrão. E o que nós temos aí, então, aqui nesse terceiro item? Nós temos aí, olha só, aqui é a razão de uma distribuição do tipo π quadrado sobre seus graus de liberdade. Eu posso escrever isso aqui, olha só, sobre 1, sobre uma distribuição do tipo π quadrado, vou botar o 1 aqui para indicar os graus de liberdade,
dividido pelos seus graus de liberdade. Então, o que acontece? Essa razão aqui é uma distribuição F, com 1 grau de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Considera essa aqui uma questão bem difícil aí para esse concurso. Você ter essa safidade e enxergar tudo isso aqui, realmente é muito difícil e só você que é forte e chegou até aqui vai entender bem a resolução dessa questão. Então, o que nós temos aí? Olha só, essa aqui é uma distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Isso aqui está falso. Consequentemente, olha só, o que nós temos aqui no próximo? Isso aqui vai ser uma verdade. De fato, isso aqui é uma distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador. Olha só, muito interessante essa questão, muitos resultados aqui importantes e interessantes para você. Vou apagar isso aqui. E se você entrar lá no curso de Estatística para Concurso, você vai ter essa prova resolvida lá para você, de bônus, tá? Olha aí, mais uma razão para você entrar no curso de Estatística para Concurso. O que nós temos agora? Vou apagar tudo aqui, tá? Porque você vai entrar lá no curso, vai ter o PDF dessa prova resolvida. O que vai acontecer? Então, veja só. No último item ali, o que ele fala? Ele nos diz aí que esse resultado aqui é uma distribuição T com 1 grau de liberdade. O que define uma distribuição T? Uma distribuição T de student é a razão entre uma distribuição normal padrão, a nossa x aqui, média 0 e variância igual a 1, sobre a raiz quadrada de uma distribuição do tipo Qi quadrado com n graus de liberdade dividido pelos seus graus de liberdade. Isso aí vai definir uma variável aleatória do tipo T de student. Então, olha só, o que nós temos? x1 mais x2 é o quê? x1 mais x2, nós sabemos que é uma distribuição normal do tipo média 0 e variância igual a 2. Quando eu diminuo essa variância, olha só, melhor, diminuo a média e divido pelo desvio padrão, já vimos que isso aqui é uma variável aleatória do tipo normal padrão, média 0 e variância igual a 1. Então, o que nós temos lá? Ó? Vamos fazer x1 mais x2, x1 mais x2, sobre o seu desvio padrão, isso é uma distribuição normal padrão. Aqui nós vamos fazer a raiz quadrada. O que nós vimos? Olha só, x1 menos x2 ao quadrado, a gente viu que isso era uma variável aleatória do tipo normal. Quando nós padronizamos, ela fica como x1 menos x2 sobre raiz de 2. E isso aqui tudo elevado ao quadrado nos dava o quê? Uma distribuição do tipo Qi quadrado. Então, o que nós temos? x1 menos x2 elevado ao quadrado sobre 2. Isso segue uma distribuição do tipo Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Da mesma maneira, x1 mais x2 elevado ao quadrado sobre 2 segue uma distribuição do tipo Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Aliás, não é nem isso que a gente quer, né? A gente só quer
ali o fato disso aqui é uma normal do tipo padrão. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Aqui no numerador, nós vamos ter que isso aqui é uma distribuição normal e nós podemos escrever, olha só, que essa distribuição normal ela está aqui, ó, dividida por raiz de 2. E isso aqui, ó, é uma π² dividido pelo seu grau de liberdade. Ora, por quê? Isso aqui ao quadrado é uma π² igual a 1. Portanto, olha só, isso aqui vai ficar uma distribuição do tipo normal, x1 mais x2 sobre raiz de 2, dividido o quê? Pela raiz quadrada de uma distribuição do tipo π² sobre 2, que vai ficar aqui o quê? Raiz de 2. Ao final das contas, isso aqui vai ocorrer uma simplificação desse raiz de 2 aqui com esse raiz de 2. Portanto, x1 mais x2 sobre raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado. Isso é uma distribuição do tipo normal sobre a raiz quadrada de uma distribuição quadrada do tipo π², né? Sobre seus graus de liberdade. E aqui, no caso, ficaria o 1. Logo, isso aqui é uma distribuição do tipo t de student com 1 grau de liberdade. Olha só quanto resultado nessa aula. Então, eu não podia dar essa aula aqui em 10 minutos, em 15 minutos. Essa é uma aula bem longa, mas que eu sei que vale a pena para você aí que de fato está se preparando para um concurso de estatística. Então, o que nós temos aqui? Olha só. Nós temos que isso aqui é também uma verdade. Então, nós temos aí verdade, falsidade, falsidade, verdade, verdade. Isso apareceu aqui no item A. Então, olha só. Muito interessante aqui para a gente essa questão. Temos aí o item A. E eu espero realmente que tudo isso tenha ficado claro para você. Se você quer aprofundar probabilidade e estatística para concurso, dá uma olhadinha aí no link, nos links na descrição do vídeo. E quem pulou e chegou até aqui o final, perdeu aí no meio a grande dica que eu dei para você. Grande abraço e até nossa próxima aula.